Boa noite. Vamos começar mais uma live nessa noite. O tema de hoje bem intrigante, né? Que é cura das emoções. Vamos chegando. Tô na minha casa, bem-vindo à minha casa. E eu quero que você se sinta à vontade. Então a gente vai começar pedindo a presença de Deus nesse lugar. Porque sem Ele a gente não pode nada, a gente não consegue nada. Ele é o dono de todas as casas, de todas as coisas. E nesse dia, a minha casa está sendo a igreja. E eu quero que a casa de vocês também se faça a igreja, onde vocês possam receber tanto a palavra quanto a presença do Senhor. Então, aí da sua casa, feche os seus olhos e vamos dar início a esse tempo na presença do Senhor. Um tempo de cura, de restauração, de libertação. Eu creio que Deus está nesse lugar e Deus também vai visitar a tua vida. Pai, em nome de Jesus, quero entregar, Senhor, esse momento ao Senhor. Pai, nesse tempo eu peço a cobertura com teu sangue, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, Senhor, também sobre todas as pessoas, Senhor, que estão assistindo e que vão assistir ainda, Senhor. Pai, o Senhor é um Deus todo-poderoso, que tem o controle de todas as coisas, e eu chamo agora, Senhor, a existência, Pai, em nome de Jesus, a tua presença nesse lugar. Faça desse lugar, Senhor, a tua casa, faça desse lugar a tua igreja, faça dos nossos corações a tua morada nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, que o Senhor nos ensine todas as coisas nessa noite, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a entender, Senhor, Pai, coisas tão complexas, Senhor, do nosso emocional. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos, Senhor, a nossa mente agora cativa a Ti. Que o Senhor, Pai, tome o controle agora das nossas emoções e conduza, Senhor, esse tempo na Sua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Eu não sei qual foi a expectativa que você criou quando entrou nessa live, quando buscou esse assunto, mas nós estamos preocupados com você. Nós da Igreja Apostólica Nova Terra, nós nos preocupamos, porque Deus, Ele é um Deus. Voltamos? Normal. Acontece porque estamos fazendo de casa. Voltamos? Estamos aí. Estamos de volta? Estamos. Ufa, que bom. O cair é do homem. Mas o Senhor é conosco, amém? E nós da Igreja Apostólica Nova Terra, nós estamos preocupados, né? Deus, Ele é um Deus que cuida de todas as áreas da nossa vida. Deus nos fez completos. E assim como Ele nos fez completo, Ele quer cuidar de você de um modo completo, quer cuidar de mim de modo completo. Então, eu tenho acompanhado as lives e tenho gostado muito. Ontem nós tivemos às 11 na sala apostólica a doutora Janete, que trouxe um esclarecimento muito grande com relação a essa pandemia toda. Foi muito esclarecedor. Tivemos o pastor Renato com a intercessão, né, que também trouxe um tema muito gostoso. Então a ideia é que a gente vá se situando, né? Se situando para fazer com que esse momento de pandemia seja o mais leve possível, que a gente possa aproveitar esse tempo, né, para cuidar daquilo que a gente não tem tempo de cuidar, né? Quantos de nós conseguimos ir na igreja de segunda a sexta? Poucos, né? Agora nós estamos todos os dias com uma live e atingindo muitas pessoas, e isso é muito legal, cuidando de todas as áreas, né? E o tema de hoje é cura emocional. Nesse período de pandemia, a gente
tem vivido tempos de escuridão, tempos de trevas. Não de trevas e escuridão física, mas de trevas e escuridão por falta de conhecimento. Então o que acontece? Nós somos preparados desde a nossa formação, desde a nossa gestação, né? Nós fomos preparados, programados para ter uma resposta para todas as coisas. Então nós fomos formados em uma sintonia da nossa mente, do nosso corpo. Eles trabalham de modo tão unido, procurando trazer respostas previsíveis. Então imagina que lá, quando estamos sendo formados no ventre, o cérebro começa a se formar, e nessa formação o que acontece é que começa a surgir movimentos no nosso corpo. Então a perninha vai mexendo, daqui um pouquinho a criança já está dando uns soquinhos na costelinha da mamãe. Quem já foi mamãe, quem é mamãe já passou por isso, né? A criança começa a crescer, começa a dar chute na barriga, né? O que é isso? Isso é a formação do nosso cérebro, é o nosso cérebro preparando a gente para uma resposta do nosso corpo. Então ele vai lá, forma uma parte do nosso corpo e o nosso corpo vai respondendo, a princípio com movimentos involuntários. E depois esses movimentos eles passam a ser conscientes, né? Trazendo para a memória. A criança, ela nasce, claro que ela não vai saber andar, né? Falar e tudo mais, mas ela vai se comunicando com a mãe por meio do choro. Então em um momento ela chora e ela descobre que quando ela chora, ela recebe o alimento. Ela chora novamente e descobre que quando ela chora dessa forma, ela é acalentada pela mãe. Ela chora e ela tá sujinha ali, a mãe vai lá e consegue trocar. A mãe e o pai, os pais aí da criança, eles conseguem atender a necessidade da criança, mesmo que ela não fale, mas de um modo tão divino, que a mãe sabe qual é o choro de cada criança, o choro para cada tipo de necessidade da criança. E aí o que acontece com isso tudo? A criança vai sendo condicionada, e ela sabe, ela começa a ter certeza, inicialmente é um desespero. Se a mãe não atender a necessidade da criança com a amamentação, o que vai acontecer? A criança vai morrer de fome. Então, é um choro qualquer? Não, é um choro de desespero. E alguns pais ainda falam assim, ó, poxa, parece que tá desesperado, calma, a gente vai te dar a mamar, né? Tá desesperado. Então, os primeiros choros da criança, sim, são choros de desespero. Exatamente porque ela não sabe o que está acontecendo com ela. E conforme ela vai convivendo com a mãe, ela vai ganhando confiança por conta do condicionamento. Então ela sabe, passa a entender que quando ela chora, a mãe atende. Quando ela chora, a mãe supre a necessidade da criança. E esse condicionamento, ele perdura por toda a nossa vida. Depois, é lógico, a criança vai aprender a andar, vai aprender a falar, ela já não vai precisar mais do choro de desespero. Quando que a gente chora desesperado hoje na vida adulta? Quando acontecem coisas que a gente não consegue prever. Então, as coisas que não são previsíveis gera desespero. Gera desespero. E hoje nós estamos vivendo aí pessoas que têm enfrentado essa pandemia de modos diferentes, exatamente por quê? Porque ninguém viveu isso que a gente está vivendo até agora. Nenhum dos nossos antepassados passaram por isso. Não aconteceu isso na história ainda. Então é novo para todo mundo. Por isso eu falei que a gente está vivendo momentos de escuridão. Por ser novo para todo mundo, a gente está aprendendo juntos. O que acontece? Quando a gente vai ganhando um pouco mais de experiência, a gente já espera algumas coisas. Então já é esperado, por exemplo, que se eu me machucar eu vou sentir dor. Já é esperado.
Já é esperado que se eu perder alguém que eu gosto muito, ou perder algo que eu amo, eu vou sofrer. Esse sofrimento é um sofrimento esperado. Assim como também é esperado num casamento que os noivos se alegrem e que as pessoas que amam esses noivos também se alegrem junto com eles. Essas coisas elas são esperadas por conta de todo o histórico de desenvolvimento desde a infância até agora. Então, nós esperamos sentimentos, a gente chama de memória emocional. Bem parecido não, muito bem ilustrado naquele filme Divertidamente, né? No filme Divertidamente ele fala ali de um modo muito claro com relação às nossas memórias emocionais. E é aí que entra a questão. O que nós estamos vivendo hoje, a nossa memória emocional, a nossa memória afetiva, a nossa memória de frustrações, de soluções de problemas, a nossa memória não atingiu. Então, o que nós estamos vivendo hoje é uma pandemia, sim, mas também uma pandemia emocional. O nosso sistema emocional entrou em colapso por conta dessa pandemia. E um colapso muito grande. Então, como que eu posso consolar falando que vai ficar tudo bem se eu não sei se vai ficar tudo bem? Como que eu posso aconchegar uma família que perdeu um ente querido falando, olha, Deus está cuidando de tudo, Deus tem o controle de todas as coisas, se eu não sei até onde vai esse controle? Então, isso gera no nosso físico, né, crises de ansiedade, e é o que a gente tem vivido nesses dias todos. O mundo está em crise, né, e eu e você fazemos parte disso. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que nós podemos usar aquilo que é previsível, né, baseado na nossa formação de memória, de que vai ficar tudo bem. Então, o que acontece? Quando uma pessoa tem teve aí uma estrutura emocional, onde viveu frustrações, onde os pais permitiram que a criança tivesse vivido frustrações, viveram aí os nãos da vida, essas pessoas elas estão enfrentando melhor a pandemia. As pessoas que têm uma família, que têm um pai e uma mãe, que cresceu com base bíblica, com base numa fé, essas pessoas elas estão passando melhor pela pandemia. Então, assim, todos nós estamos vivendo o mesmo momento. Qual que é a grande diferença? Cada um de nós estamos vivendo isso de modo diferente. Cada um com entendimento diferente. Cada um com um desespero diferente. Então tem algumas pessoas com medo de perder o emprego. Algumas pessoas com medo de perder a própria vida. Algumas pessoas com medo de perder algum ente querido. Tem pessoas com medo de passar fome. Cada um de nós estamos num tipo de escuridão diferente. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é a luz do mundo. E Ele é o sal da terra. Então, quando a gente coloca todo esse desespero em uma esperança que é Jesus, a gente consegue colocar de volta o norte emocional. E esse é o nosso maior desafio. O nosso maior desafio hoje é colocar uma bússola dentro do nosso peito e direcionar para Jesus. Porque eu e você crê em Deus. Crê que Deus é poderoso, que Deus é soberano, que Ele realmente tem o controle de todas as coisas. A gente tem visto muitas palavras, muitas profecias com relação à vinda de Jesus, e isso é algo maravilhoso para alguns e para outros é algo desesperador. Então, essa angústia dentro de nós precisa de luz. E Jesus é a luz que precisa entrar na nossa vida hoje, precisa entrar na sua vida hoje, trazendo calma, trazendo alegria, trazendo um pouco de conforto. O ser humano, ele é um ser fantástico. Deus, ele desenvolveu todos os animais, criou todos os animais, vegetais e tudo mais. Mas cada animal, ele tem um habitat natural.
Cada vegetal, cada plantinha, ela tem um estilo diferente de vida. Se eu pego uma plantinha que é de sol e trago para dentro da minha casa no escuro, o que vai acontecer é que ela vai morrer. As plantinhas que estão aqui dentro da minha casa são plantas que precisam de sombra, que não pode estar exposta ao sol. Mas o ser humano, ele é diferente. O ser humano, ele consegue se adaptar a qualquer tipo de ambiente e a qualquer tipo de situação, desde que as emoções dele estejam organizadas. Desde que ele saiba quem ele é em Cristo, desde que ele saiba qual é a missão que ele tem aqui na Terra. Então nós somos capazes de nos moldar, a neurociência fala bastante aí a questão da neuroplasticidade, que é a capacidade que a gente tem de ir se adaptando às situações, aos ambientes. Então, se eu começo a fazer aí muito exercício físico, com certeza no começo vai ser doloroso, mas o meu corpo depois vai ficar legal e eu vou suportar. Assim também, eu vou aprender a viver com muito, com pouco. Paulo fala sobre isso, né? E ele fala assim, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que a neurociência está falando hoje sobre essa questão da neuroplasticidade? É o que Paulo já falou lá atrás em Filipenses, né? É exatamente isso. E nós somos capazes de viver esse momento juntos. Eu estava conversando esses dias com uma querida da minha família, que deve estar assistindo, mas é bem interessante porque ela é uma pessoa que mora sozinha, e ela gosta de morar sozinha. E ela faz um monte de atividades dentro da casa. Mas essa ideia de quarentena gerou um desespero a ponto de que ela ficasse triste, de que ela ficasse angustiada. Mas tudo que ela faz, a vida dela já foi essa. Sempre foi assim. O que mudou? O que mudou? Mudou só uma informação. Você não pode sair de casa. A informação paralisante muda, bagunça todo o nosso emocional. É aquele imã na bússola. Bagunça tudo. E aí a gente precisa fazer o quê? Parar, organizar. Saber que tudo isso vai passar. Porque a palavra de Deus nos garante. A palavra de Deus nos garante que Ele tem o controle de todas as coisas. Então isso vai passar. Todas as coisas vão passar porque tudo tem um tempo determinado. Não um tempo determinado por homens, mas um tempo determinado por Deus. E é isso que a gente precisa começar a colocar. Em Salmo 139, 11 e 16 está escrito assim: se disser, de certo que as trevas me cobriram, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como um dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito. E entreteu, nos assistiu na formação, já conhecia todo o nosso corpo, toda a nossa história. Antes de sermos formados, né, lá em Jeremias ele fala que antes que fosse formado no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. A gente está falando de um Deus que formou alguém, que acompanhou a formação do corpo, a formação da alma e a formação do espírito. Então, esse Deus Todo-Poderoso, com certeza, acompanhou sem dúvida nenhuma todo o histórico de situações, de traumas que você vivenciou. Você não estava sozinho lá. Se Deus não te deixou sozinho no ventre, Ele não vai te deixar sozinho nenhum dia da sua vida. Essa é a garantia que nós temos em Cristo. E aí o que acontece? Se esse
desenvolveu o seu corpo desde o ventre, também acompanhou cada situação traumática, a gente vai precisar fazer um mergulho e revisitar essas situações novamente com Deus, né? E aí, falando aí essa questão da memória emocional, toda experiência, ela desperta uma emoção. E o que fica registrado é a emoção. Muitas vezes a gente não consegue lembrar entre um acidente que a mãe tenha vivenciado na gravidez, ela fica registrado no nosso inconsciente como um trauma. O fato a gente não vai lembrar. Aliás, muitas coisas da nossa infância a gente não se lembra, né? Eu tenho a minha memória mais antiga de 6 anos, né? De 6 anos mais ou menos. De 4 a 6 anos é a minha memória mais antiga. Mas a gente não tem memória de 1 ano, de 2 anos. E muitas coisas acontecem nesse período. Algumas pessoas sofrem acidentes. Também fica registrado no nosso emocional a memória da emoção que a gente vivenciou na hora, mas o fato algumas vezes é escondido, ele fica anulado. E aí o que acontece é que a nossa alma não tem tempo cronológico. Então nós envelhecemos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, angústia, revolta, irritabilidade, tudo isso que é causado pela rejeição. Na fase adulta, quando eu sofro de uma rejeição, o que eu vou sentir? Eu vou sentir exatamente a mesma coisa. Detalhe, na mesma proporção, ou maior. Porque a minha alma faz uma viagem, um mergulho. E eu pego esse fato e eu ligo aquela memória primitiva. E eu sinto exatamente a mesma coisa. E aí é quando a gente se sente um adulto preso, uma criança presa num corpo de adulto. Ou as pessoas começam a falar sobre libertar a criança interior. Não, vamos deixar ela lá dentro, ela é criança, deixa a criança lá. O que a gente precisa não é libertar a criança interior, senão a gente vai ter um monte de adulto com síndrome de Peter Pan, não é isso. O que a gente precisa é visitar a nossa infância para ressignificar a nossa infância. Ressignificar não somente a com que você se lembre de situações traumáticas. Eu vou abrir aqui um parênteses de que nem toda situação ruim que a gente viveu se transforma numa doença emocional. A doença não está no evento, ela está no que esse evento causa. Então, José, se a gente pensar na história de José, ele vivenciou abandono, rejeição, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi lançado na prisão, ele foi caluniado. E o que aconteceu com ele? Ele teve aí, todos vocês conhecem, vai ler a Bíblia, né? O que acontece com José? José, ele seguiu no propósito. Ele não era um rapaz traumatizado por conta de toda a situação que ele viveu. Isso não é trauma. José não viveu trauma. Fica claro quando a gente começa a ler a história de José que é uma pessoa super resiliente. Então, cada situação que ele vivia, o que José vivenciou foi uma grande frustração. Frustração com os irmãos, frustração talvez com o pai que nunca o achou, talvez ele tenha ficado lá imaginando, meu pai não veio me buscar, porque ele não sabia que os irmãos tinham contado para o pai, né? Ele deve ter ficado ali, perdeu os amigos, perdeu a família, modificou toda a história dele, a circunstância, mas ele continuou resiliente.
Ele continuou no propósito e aconteceu com a vida de José exatamente aquilo que ele sonhou que aconteceria. Ou seja, independente do lugar onde ele estava, o sonho se cumpriu. Onde que entra o trauma? Eu tenho um sonho. E esse sonho, ele é interrompido. E esse sonho interrompido leva a uma modificação da minha identidade. Muitos traumas, aliás, todos os traumas, trauma na verdade é uma cisão que acontece na nossa alma, literalmente. Imagina quebrando um osso, né? Quebrou um osso, rompeu, né? Não é só uma luxação, é mais ou menos assim, colocar no lugar. Então, o que a gente pode fazer numa situação tão traumática quanto essa? Né? A gente já vai falar. Outra situação que causa um trauma muito grande é a situação de abuso sexual. O abuso sexual, ele também modifica a identidade. Ela modifica tanto a identidade que algumas pessoas que sofrem abuso sexual, ela passa a carregar nela a característica do abusador. Como? Né? Que absurdo isso. Não é tão absurdo assim. Veja, uma criança que sofreu um abuso sexual. Ela era uma criança calma, ela era uma criança tranquila, era uma criança que falava a verdade, que estudava bem. De repente ela sofre um abuso e ela passa a fazer o quê? A mentir, a enganar, a esconder, a ser agressiva. E quem é assim se não um abusador? Modifica, um abuso sexual modifica a identidade, né? Faz uma cisão aí na identidade. Outra coisa que gera muito trauma são as violências domésticas. E violência doméstica não é só bater, né? O marido bater na esposa, a esposa bater nos filhos. Não é só isso. Violência doméstica inclui violência verbal, inclui invalidação da pessoa, do parceiro, da parceira, inclui a ideia de invalidar a pessoa, né? Então, violência doméstica, ela inclui as violências psicológicas, né? Violência doméstica, uma criança que cresce num lar com violência doméstica, ela com certeza tem aí a sua estrutura emocional alterada, modificada. E, claro, situações, tantas outras situações de trauma que você e eu pode ter vivido aí na vida. E aí a gente se pergunta, e agora? E agora? O que a gente vai fazer com toda essa informação? E agora? O que eu vou fazer com tudo isso? Né? O local para esse ambiente, qual que é o ambiente onde eu vou viver essa correção toda? É possível corrigir? Sim, é possível corrigir. É possível corrigir, porque nós cremos em um Deus que tem a forma original. Ele carrega a forma original de todas as coisas. Ele sabe como ele te formou. Ele sabe quem você é. Ele sabe como ele te fez. E se houve qualquer tipo de adulteração aí na identidade, ele pode te devolver a identidade original. É fácil? Claro que não. Algumas pessoas, por exemplo, elas preferem ficar com dor aí no médico. Algumas pessoas optam em morrer a fazer um tratamento, né? Então, quantas pessoas aí que a gente tem que sofre obesidade, com diabetes e se recusa a fazer o tratamento, né? Prolonga a dor, mas não entra em contato com o tratamento. Então, tratamento é doloroso, tratamento é enfrentamento, tratamento leva a gente a chorar, a sofrer, a ressentir, leva tudo isso. Mas é o único caminho que vai te tirar daí desse buraco, desse lugar escuro, desse lugar solitário. Né? Então, a gente crê que Deus ele pode visitar e devolver a forma original. E ele criou o homem, né? A sua imagem e a semelhança. E aí quando a gente pensa qual a minha forma original? É a perfeição de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus.
E em Deus não tem traumas. Deus, ele é um ser completo, ele é um ser inteiro, ele é um ser criativo. Então ele tem as soluções para todas as coisas. A maioria das pessoas que sofrem abuso sexual, aliás, quase todas as pessoas que sofrem algum tipo de trauma, incluindo o abuso sexual, estou usando o abuso sexual porque é o mais comum, de sentir culpa. Então, o que acontece? Geralmente, quando uma criança pequenininha, ela é abusada sexualmente, por que ela não fala? Algumas vezes por medo, outras vezes por culpa. Muitas vezes por medo de que o outro acuse ela, mesmo ela sabendo que ela está errada, de alguém distorcer a verdade. Então, essa culpa, ela é carregada por muitos anos. Quando uma mãe, um pai perde um filho, ele carrega também aí uma culpa de não ter protegido, uma ideia que se cria de que eu não consegui fazer o meu melhor. Muitas vezes, quando a gente perde um emprego, a gente carrega essa culpa. O que eu fiz de errado? Né? Por quê? Porque a primeira avaliação que a gente faz é sobre nossa vida. Depois a gente vai avaliar as circunstâncias, situações e as pessoas que estão à nossa volta. Mas geralmente o primeiro acusado somos nós mesmos. Então, olha o que Isaías fala sobre isso. Lá em Isaías 61, 7, 8, diz assim: por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, e pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei concerto eterno com eles. Sabe, essa questão da culpa, da vergonha que se vem quando a gente comete aí algum pecado, ou quando alguém comete pecado contra a nossa vida e a gente não sabe o que fazer com isso e recebe essa culpa como sendo nossa. A palavra de Deus está falando assim, que no lugar, né, dessa dupla vergonha, ele vai dar perpétua alegria. Então, qual que é a segurança que a gente tem de que tudo isso vai passar, de que é possível ressignificar todos os traumas, de que é possível a gente atingir um nível de cura dos nossos traumas, na nossa alma? A perpétua alegria. A perpétua alegria, ela não está relacionada à vida. Ninguém, a gente, né, é uma utopia a gente pensar que vai ter uma perpétua alegria aqui na Terra. Não, não é sobre isso. É sobre a situação. É sobre a situação que levou você a essa dupla vergonha. Então, num abuso sexual que gera muita vergonha, né? A gente tem vergonha de falar, muitas pessoas que sofrem abuso sexual não fala, não denuncia, não se abre, não abre isso para ninguém. Por quê? Porque gera vergonha. Né? Muitos homens, a gente tem um número muito grande de homens que sofrem abuso sexual, mas eles não falam. As mulheres falam um pouquinho mais, mas acaba falando em alguma fase da vida dela. Mas os homens, de modo geral, muito pouco falam sobre esse assunto. E eles também sofrem. E aí gera vergonha. Essa perpétua alegria, ela é sobre a situação depois de curada. Depois que nós somos curados do nosso trauma, o que o Senhor nos garante é uma perpétua alegria sobre a situação. Eu vivi um trauma, eu vivi uma doença. Eu vivi leucemia, onde eu fiquei 6 meses internado no hospital, num período onde os pais não podiam acompanhar. Diversas vezes eu lembro de acordar amarrada na cama. Por que amarrada na cama? Porque uma criança de 6 anos não ia ficar quietinha, né? Sendo furada em todo o tempo. Isso é um trauma. Isso modificou a minha identidade. Por ser muito tempo de tratamento. E acordar amarrada, sem controle da situação, é algo terrível.
Isso foi um trauma. E por muitos anos, muitos mesmo, eu perguntava para Deus assim, Senhor, por que o Senhor permitiu que eu passasse uma situação tão ruim? Como que Deus, que eu não tinha feito nada, como que Deus me permite passar por uma situação dessa? Né? Então, por muito tempo, muito mesmo, até depois da minha conversão, eu pensava, poxa, por que Deus permitiu que eu passasse por tanto sofrimento? Eu vivi eu cresci num lar onde tinha violência doméstica, de todos os aspectos. E eu sou uma sobrevivente disso. E por muito tempo eu pensava, Senhor, por que o Senhor permitiu que eu passasse por uma infância tão difícil, tão traumática? Eu sempre fui quietinha, sempre fui, não falo tanto, né? Mas dentro de mim um turbilhão de coisas. E o que hoje, depois da cura, é claro, depois de ter recebido a cura, como eu me alegro por ter passado pela leucemia, por ter sido uma sobrevivente. Hoje eu posso glorificar o nome de Deus, porque eu vi o cuidado do Senhor no período que eu estava doente. Ele me livrou. Quando muitas pessoas morrem de leucemia, o Senhor me curou milagrosamente. Deus transformou a minha família. Eu tenho irmãs maravilhosas e amorosas. Meus sobrinhos são amorosos. Minha mãe hoje é uma mãe muito amorosa. O que é isso? Eu posso falar com alegria sobre a minha família. Uma perpétua alegria. Hoje eu vivo a perpétua alegria sobre a dupla vergonha. É isso que Isaías está falando aqui. É isso que o Senhor vai fazer na sua vida. Se você permitir passar pelo processo de cura, pelo processo de tratamento, pelo processo de enfrentamento. É isso que o Senhor vai fazer. E aí, por fim, já vamos chegando ao final, eu quero orar por você, mas eu quero deixar uma pergunta aí. O que você tem feito com aquilo que fizeram com você? E essa pergunta, se eu fosse você, anotava, porque é um grande exercício a ser feito todos os dias. Lá em Salmos, está escrito, Salmos 32:3 está escrito assim: enquanto eu me encalei, os meus ossos se secaram, pelo bramido da minha angústia em todo dia. Quando a gente se cala diante dos nossos traumas, quando a gente esconde, quando a gente não fala, quando a gente mantém escondido, o salmista aqui ele fala que enquanto eu me encalei, os meus ossos se secaram. Os nossos ossos é a nossa estrutura, aquilo que sustenta todo o nosso corpo. Uma pessoa que carrega em si as doenças aí psicossomáticas, dependendo do tipo de emoção, do tipo de trauma que tenha vivido, não consegue levantar da cama. Sente dores nos ossos, sente dores de coluna, sente dores nas juntas. O que é isso? Não vou generalizar, não vamos pensar que todos os problemas de ossos estão relacionados a questões emocionais, mas muitos estão. Muitos estão porque a gente não fala, porque a gente se cala diante das situações, a gente não consegue verbalizar e a gente vai guardando tantas histórias dentro da gente. Histórias que estão no nosso consciente e histórias que estão no nosso inconsciente. Situações que eram somente frustrações e que a gente transformou num grande trauma, a ponto de atrofiar a nossa alma, e traumas que a gente de fato vivenciou e a gente não se permite ser curado porque dói. E quantas pessoas eu escuto todos os dias dizendo: eu não quero falar sobre isso porque isso me causa dor. E o Senhor está falando assim, ó, fala o que você quer falar, onde dói. A primeira coisa que a gente faz quando chega no médico, quando está doente, é falar onde dói. E o Senhor está aqui para te ouvir. O Senhor está aqui para ouvir a sua dor. Ouvir onde está a sua dor. Ele sabe. Mas Ele quer que você coloque para fora. Para que os seus ossos
comecem a ter vida novamente, para que a sua estrutura se levante novamente. E eu vejo agora pessoas encurvadas literalmente encurvadas, e o Senhor está endireitando você, porque você vai começar a falar. Você vai começar a falar. Deus, a palavra de Deus diz que os ouvidos dele não está fechado para que ele não possa te ouvir. E as mãos dele não estão encolhidas para que não possa te abençoar. Então que você possa hoje abrir a sua voz, abrir a sua boca e clamar ao Senhor e confessar diante do Senhor. Se a gente ler esse salmo todo, 32, você vai perceber que ele está falando do próprio pecado, que estava escondido, que estava encoberto, que estava lá escondido, né? Então tem duas situações que... Tá acabando o tempo? Mas tem duas situações que é importante hoje você liberar perdão, né? Que é para você mesmo e para as pessoas que causaram esse trauma. Porque as pessoas que causaram esse trauma na sua vida, elas não vão voltar atrás para corrigir. Você hoje, quem está com essa situação, só você é o responsável, tem que chamar a responsabilidade agora para a sua cura. Ou a gente vai viver lamentando dentro de um processo de que olha o que fizeram comigo, ou eu pego essa responsabilidade de tudo aquilo que fizeram comigo e transformo em alguma coisa. E eu tenho que transformar isso em cura, eu tenho que transformar isso em perpétua alegria. Então eu quero orar por você. Muitas vezes, ou por anos, uma culpa que não é sua. Então é importante que você se perdoe por isso. Se perdoe também por ter permitido que outras pessoas invadissem tanto a sua vida e te causassem mal. E também o segundo perdão é para essas pessoas que te fizeram mal. Tudo bem? Eu vou orar com vocês agora. Feche os seus olhos aí onde você está e faça essa oração comigo. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, que o Senhor é soberano, Senhor. O Senhor é soberano, Senhor, sobre todo e qualquer tipo de situação, todo e qualquer tipo de trauma, todo e qualquer tipo de frustração, Senhor. Pai, o Senhor nos assistiu desde a nossa formação, o Senhor assistiu cada momento da nossa vida, Senhor, e agora, Pai, passa como se fosse um filme na mente de tantas pessoas, Senhor. E eu te peço agora, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, pegue na mão, Senhor, de cada alma, Senhor, e visite cada situação, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós queremos liberar perdão para nós mesmos, Senhor. Liberar perdão, Senhor, pelo mal que causamos a nós. Pai, liberar perdão porque nos sentimos culpados muitas vezes, Senhor. Pai, de situações que nós fizemos contra o nosso próprio corpo e também, Senhor, por permitir que tantas pessoas nos causassem mal. Senhor, nos perdoa por isso, Senhor, em nome de Jesus, e nós liberamos perdão a nós mesmos também. Pai, eu quero, junto com os meus irmãos também, Senhor, liberar perdão, Pai, sobre todas as pessoas, Senhor, Pai, que causaram mal, Senhor, abusadores, Senhor, Pai, pessoas violentas, Pai, Senhor, pessoas que feriram, Senhor, a nossa identidade, que nos exporam, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós liberamos perdão, Senhor, sobre todas as pessoas que falaram mal de nós, Senhor, Pai, em nome de Jesus, independente da situação, Senhor, pessoas, Senhor, abusadores que nós não sabemos nem os nomes, Senhor, Pai, estupradores, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, pessoas más que cruzaram o nosso caminho. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós liberamos, Senhor, perdão para essas pessoas, porque queremos ser livres, Senhor. Queremos ser livres, Senhor, de toda essa situação que nos acomete, que nos segura, Senhor, a uma situação e um sentimento tão ruim. Pai, esses sentimentos que têm atrapalhado o nosso desenvolvimento, Senhor. E nós liberamos perdão, Senhor. Liberamos perdão, Senhor, para os pais, Senhor. Pai, que
por falta de conhecimento, muitas vezes corrigiram, Senhor, de modo inadequado. Senhor, nós liberamos perdão agora, Deus, em nome de Jesus, Pai, e pedimos a Tua graça agora sobre a nossa vida. Senhor, sobre essa pessoa, Senhor, que eu vi encurvada, Senhor, que o Senhor coloque a Tua mão agora, Senhor, e endireite, Senhor, agora essa coluna, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa tocar, Senhor, agora, Deus, essa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu vejo, Senhor, pessoas gritando, Senhor. Deus, em nome de Jesus, visita essas pessoas agora, Senhor, e ouve, Senhor, o grito dessa alma, Senhor, o clamor dessa alma agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, pessoas que têm se sentido, Senhor, injustiçadas, Pai, e eu te peço que o Senhor visite também, Senhor, porque nossa justiça vem do Senhor e nós não podemos esperar a justiça humana, Senhor. Por isso entregamos, Senhor, agora toda forma de injustiça diante do Teu altar também. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo, Senhor, esse tempo. Abençoo cada família, Senhor, cada vida, Senhor, que está nesse momento participando dessa live e também todas as pessoas que ainda assistirão. Em nome de Jesus, Pai, que elas sejam poderosamente